Olá, meu nome é Jane Farias e você está no canal A Mais. Eu sou pesquisadora na área de desenvolvimento humano, superdotação e criatividade. E nesse nosso vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre uma criança precoce, uma criança prodígio e uma criança superdotada. Crianças precoces, elas demonstram alguma habilidade antes do tempo que é esperado. Por exemplo, do ponto de vista psicomotor, nós temos crianças que são precoces e que andam muito cedo, muito antes do ano de idade. Há crianças que falam também precocemente. Há crianças que há 1 ano de idade, 2 anos, já estão dando cambalhotas, elas conseguem ter um controle, muscular, elas já definem questões da lateralidade, então muito antes daquilo que é esperado. Nós temos crianças que são precoces na área da música, por exemplo. Crianças que muito pequenininhas, elas têm já uma acuidade auditiva, elas discriminam sons, elas cantam, elas possuem ritmo. Eu conheço um garotinho que, quando completou 1 ano de idade, ele estava mostrando pra gente como é que ele tocava bateria. E ele tocava bateria com as 2 baquetas e batia em todas as partes, cada uma daquelas partes da bateria. Então, não é esperado que uma criança 1 ano de idade tenha essas habilidades, A precocidade tem a ver com esse domínio, Essas habilidades que podem ser também habilidades de pensamento em crianças muito pequenas, com 2, 3 anos de idade, que já estão lendo, Que têm um raciocínio lógico, muito precoce, crianças que têm uma metacognição, elas pensam sobre os seus próprios pensamentos. Há crianças que muito pequenininhas também, elas conseguem ler os sentimentos das pessoas, elas têm uma sensibilidade socioemocional. Então nós estamos falando de crianças que são precoces. E a precocidade aparece em várias dessas habilidades, como eu disse, pode ser uma habilidade mais motora ou psicomotora, uma habilidade linguística, que fala muito cedo, compreende muito cedo questões linguísticas, começam a ler muito cedo. Algumas dessas crianças leem muito cedo, mas elas não escrevem, porque para escrever existe uma série de refinamentos motores que elas ainda não possuem, mas também a gente tem que entender que essa precocidade ela é assincrônica, ou seja, uma precocidade ela não necessariamente acompanha as outras habilidades de desenvolvimento. Então eu posso ter uma criança que fala muito cedo, que tem um domínio de vocabulário, um vocabulário mais extenso, mas que ela não tem habilidade de coordenação ainda motora fina para escrever, por exemplo. Nós vamos encontrar crianças que muito pequenas já desenham e desenham em perspectiva, com profundidade. Elas fazem desenhos com detalhes e minúcias que não são comuns ao desenho infantil. Então a precocidade é uma característica de algumas crianças superdotadas. Crianças superdotadas demonstram algum nível de precocidade. Mas essa precocidade, por exemplo, na leitura, que pode aparecer muito cedo, quando eu chegar aos 6, 7, 8, 9 anos, que todas as crianças já leem, ela pode se conformar, se adequar a essa nova realidade. Então, nem toda criança precoce necessariamente é uma criança superdotada, mas boa parte das crianças superdotadas demonstram níveis de precocidade na sua área de interesse. E elas também têm um envolvimento com essas tarefas de uma forma bastante particular e peculiar. Crianças prodígio, elas têm um nível de funcionamento dentro de um domínio, ou seja, elas possuem uma habilidade muito acima da média. Então, crianças prodígio, elas operam em níveis de qualidade no desempenho de determinadas tarefas ou na performance em determinadas áreas, muito acima daquilo que é esperado. Tem uma habilidade técnica muito acima. Então, crianças prodígio, elas são crianças que têm performance e que têm habilidades muito acima da média. São crianças que são mais raros essas habilidades da gente reconhecer na infância. Então, prodígios são crianças ou adolescentes que possuem uma habilidade
extremamente acima da média, tem uma performance, ainda que seja por meio de um treinamento deliberado. Eu vou usar um exemplo muito comum e é icônico na nossa área, como é, por exemplo, Mozart. Mozart foi um músico, né, muito importante e que ele teve uma contribuição muito grande para o romantismo e para a música clássica. Ele foi um compositor de uma excelência incrível, que compôs músicas extremamente complexas. Mas na infância ele se mostrou uma criança prodígio. Então, desde muito pequeno, ele demonstrou algumas precocidades, mas logo ali aos 5, 6 anos de idade ele já estava compondo músicas. E Mozart e a sua irmã, aos 5, 6, 7 anos de idade, já viajavam toda a Europa, tocando cravo, tocando um instrumento daquela época. Ele era exímio instrumentista. Mais tarde também se transformou, ainda na adolescência, um excelente compositor. Ou seja, crianças que têm habilidades muito acima da média, que têm uma performance bastante virtuosística para aquele período, da infância ou da adolescência, a gente diz que essas crianças são prodígio. Então, nem toda criança superdotada é uma criança prodígio. Crianças superdotadas têm habilidades acima da média. Essa habilidade pode ser muito acima da média, mas apenas acima da média, em uma área específica. Então, nem toda criança superdotada é prodígio, mas todo prodígio ele é um superdotado com habilidades acima da média, muito extremas, ok? Então, vamos lá. Revisando, crianças precoces, elas apresentam, ao longo desse desenvolvimento infantil, habilidades que se diferenciam de outras crianças, que se diferenciam dos seus pares quando a gente compara essas crianças. A criança prodígio, ela tem uma performance, ela tem uma execução, ela tem uma habilidade extrema, muito parecida com habilidades de pessoas adultas. Elas têm um nível de treinamento deliberado e de habilidades técnicas muito superiores. E elas costumam desenvolver essas habilidades em áreas mais estruturadas, como música, matemática, que exige um pouco menos de conhecimento, mas mais de prática deliberada. Na área de artes também. E nós temos, então, crianças que são superdotadas. Então, as crianças superdotadas demonstram níveis de precocidade. Nem toda criança precoce vai, ao longo do tempo, essas habilidades elas vão se adaptando, vai haver um nível de adaptação e elas, mais tarde, elas têm habilidades na média. Então, crianças superdotadas demonstram algum nível de precocidade. Mas nem todas as crianças superdotadas são prodígio, porque as crianças prodígio, elas têm habilidades muito acima da média e elas são um grupo mais raro, de ser encontrado dentro desse espectro de habilidades acima da média ou de altas habilidades. Eu espero ter contribuído para que você entenda essas diferenças. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar sua dúvida para o nosso canal. Inscreva-se, compartilhe e curta. Muito obrigada, até o nosso próximo vídeo. Bye, bye.